Estamos conversando sobre como o ambiente ele pode interferir negativamente e eu acabar desenvolvendo uma demência ou até uma doença de Alzheimer. Não é apenas genética, genética também conta, mas é o ambiente principalmente que nos leva a desenvolver ou não esse tipo de doença e distúrbios neurológicos. Gente, falei de várias coisas, tá aí, ó, o QR Code para você ir lá no Canção Nova Plus e assistir o que nós estamos falando já há alguns dias. Mas olha só, intestino que eu digo para vocês, que é o segundo cérebro, ele é fundamental para evitar que coisas que não devam entrar no nosso organismo entrem. Mas para isso eu preciso ter um cuidado muito especial com ele. Lembra que a gente tem bactérias intestinais, temos as amigas e as não tão amigas, né? Quando a gente está falando de bactérias intestinais, que eu falo dos amigos e dos inimigos, os inimigos a gente pensa assim, ai, vamos se livrar deles. Não é bem assim. Eu consegui um exemplo que eu adorei, que é assim, você tem uma classe, sabe a turma do fundão? Que é aquela bagunceira? Então, nós temos que ter aquelas bactérias que não são lá muito bem-vindas, mas assim, deixá-las no fundão da sala, não deixar que elas venham para frente. Então, isso é você manter a sua microbiota intestinal boa para que ela preserve a parede do seu intestino, para não deixar entrar coisas que não devem e eliminar aquilo que realmente precisa. Ontem eu estava comentando com vocês o perigo dessa inflamação crônica de baixo grau que vai minando toda a nossa saúde. E ela começa principalmente por causa de um intestino que não está tão bem arrumadinho assim. O que é um intestino bacana? Eu ter boas bactérias intestinais que eu alimento com boas fibras e elas, por sua vez, o que elas fazem? Elas devolvem para a gente uma série de substâncias ótimas, inclusive que vão cuidar da parede do meu intestino. Então, as boas bactérias, o que elas fazem? Elas produzem ácidos graxos de cadeia curta. Gente, tem um deles, são 3, tem um deles, o butirato, que quando cai na corrente sanguínea, gente, ele vai, circula pelo corpo todo e faz uma marquinha em todas aquelas células que não deveriam estar como estão, não estão lá muito boas e era melhor que elas não estivessem presentes. Para quê? Faz essa marquinha para depois promover uma coisa chamada apoptose, que é morte celular programada. Gente, é fazer uma quimioterapia atóxica. Então, promover um bom intestino, boas bactérias, é isso. E para isso nós temos que comer muita fibra. Ok. Então, quando você dá o alimento correto para essas bactérias boas, elas vão fazer o quê? Elas vão devolver para você ácidos graxos de cadeia curta, e são 3, e um deles, chamado butirato, gente, esse butirato tem a capacidade de, quando produzido, cair na corrente sanguínea, ele visita o seu corpo inteiro e vai fazendo uma marquinha em todas as células que você tem e que não estão muito bacanas. Elas não deveriam estar ali, mas estão. Então, o que faz esse butirato? Marca para que esta célula seja, digamos assim, tenha uma morte celular programada. Isso se chama apoptose. Então, olha que beleza, você consegue fazer uma quimioterapia atóxica através de boas fibras oferecidas para a sua microbiota do bem. Bom, acontece que existe uma briga dentro do nosso intestino. Então, tem o bem e o mal, como eu brinquei com vocês, aqui dentro brigando e tem aqui fora também. Quem ganha essa briga? Porque só uma ganha. É como se tivesse só um trono para uma delas. Então, quem come
dependendo do que você dá de alimento para sua microbiota intestinal, você vai favorecer a do bem ou a do mal, porque elas vão ficar fortes, quem comer vão brigar, uma vai morrer e vai ter que ser eliminada. E eu vou contar uma novidade para vocês que está... Gente, esse livro tinha que ser livro de cabeceira de todo mundo, tá? E o QR Code para vocês adquirirem. Tem um desenho que eu amo de paixão, que é o seguinte, até eu dei tanta risada, porque quando eu estava fazendo uma matéria com o Padre Fábio, quando eu mostrei aquela escala de Bristol, que são os diversos formatos do nosso número 2, ele ficou assim rindo à toa, né? Como quem diz, sério? Eu falei, pois é. Aí, o que eu fiz? Eu representei no livro essa bananinha como sendo o nosso número 2. Você sabia que somente 1/3 das suas fezes é resto de comida? 1/3. E o restante, metade do restante, é que nós temos como que um carpete que envolve todo o nosso intestino, que é justamente aquela parede que eu falo para vocês que tem que estar intacta. E graças a Deus, como Deus sabia o que ia acontecer com a nossa alimentação e nós íamos ter que ter essa troca mais eficiente, a cada 3, 5 dias você muda esse carpete inteiro do seu intestino. Gente, quantos metros tem o intestino? Um monte, 7 metros. Então, o outro terço do seu número 2, ó, tudo matemática aqui, são células mortas do seu intestino que estão sendo renovadas. Bom, e agora, os tambores soando, o que são o restante? O que é o outro terço? Bactérias intestinais mortas. Aí vocês, da próxima vez que forem ao banheiro, primeiro que tem que olhar o número 2, viu, gente? Ele fala muita coisa sobre nossa saúde. Nada de ficar apertando descarga sem olhar o elemento que foi produzido. Então saiba, 1/3 resto de comida, 1/3 resto de pele e o restante são bactérias intestinais mortas. Só que o que acontece? Quando você tem boas bactérias, elas são os pedreiros da sua parede intestinal. Mas sempre você vai ter as bactérias do mal que vão estar também em decomposição, assim, todas quebradinhas, para serem excretadas aqui no nosso número 2. Acontece que eu já falei para vocês lá naquele programa do torresmo, né? Que como que o nosso corpo reconhece que precisa inflamar para nos salvar? Por causa da gordura saturada. E essa bactéria do mal, ela tem uma gordura saturada na sua parede. Então, mesmo que ela esteja morta, se eu estou com permeabilidade intestinal, essa bactéria vai passar para a corrente sanguínea, porque tem um buraco no nosso intestino, e a partir do momento que essa bactéria passou esse fragmento com essa gordura saturada, seu fígado é o primeiro a receber a notícia que tem LPS, lipopolissacarídeos, que são bactérias justamente que nos fazem mal e que estão na nossa circulação. Aí seu fígado, que é o primeiro a ser notificado, vai produzir uma proteína chamada epsidina, que vai evitar que você libere o ferro da sua ferritina. E isso é um comando de inflamação. Então, quando você vier com seus exames, com a sua ferritina alta, mais do que tudo, isso significa que você está inflamado. Então, é por isso que a saúde intestinal, ela tem que ser vista com muito carinho e muito cuidado. Porque a partir de ali, por isso que eu pus o nome do meu livro em intestino, onde tudo começa e não onde tudo termina. Porque essa inflamação, que no futuro pode levar você a
ficar com ela crônica, sistêmica e nos levar a uma demência ou até o desenvolvimento de um Alzheimer, pode começar onde? No seu intestino. Por isso que é muito importante você conhecer. Você já me ouviu demais falar a respeito, mas eu convido vocês também a lerem esse livro que está bem explicativo e nada como nós conhecermos os nossos telhados de vidro.